O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve acionar a Justiça para que o Congresso não volte com a desoneração da folha. A briga continua. Quem traz as informações de bastidor direto da capital federal é Igor Damasceno, ao vivo aqui no nosso telão. Igor, boa noite para você. Qual o argumento do ministro para sustentar essa judicialização? Ele julga a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027 como inconstitucional, Alex. Boa noite a você, também a Rose. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse é mais um embate entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional sobre a desoneração da folha de pagamento. Deixa só eu contextualizar a vocês sobre tudo o que está acontecendo, essa confusão aqui em Brasília. Vocês já sabem que os parlamentares eles estão de recesso, só devem voltar à ativa mesmo lá para o mês que vem, segunda semana de fevereiro. Vocês já sabem disso. Mas vocês também já sabem que na segunda-feira que vem, dia 8 de janeiro, Brasília estará lotada, principalmente lá no Congresso Nacional. Por quê? Vai fazer um ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. E aí todo o Congresso Nacional vai se reunir com o STF, com o presidente Lula, dentro do Senado Federal. Ou seja, apesar de estarem em recesso, os parlamentares estarão aqui em Brasília. E aí o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, quer aproveitar esse quórum, a quantidade de parlamentares presentes lá no Congresso, para então decidirem se vão devolver a medida provisória de Fernando Haddad, que revoga a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento. Ou seja, ele quer aproveitar essa quantidade de parlamentares para derrubar a MP e voltar com a lei da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Sabendo que essa conversa acontece no bastidor, essa trama contra a medida provisória de Fernando Haddad, o ministro vai acionar o Poder Judiciário. Ele fala que se o Congresso não rejeitar a medida provisória e trazer de volta a lei que foi aprovada, então ele vai acionar a Justiça com esse argumento. O projeto de lei, aliás, a lei já aprovada é inconstitucional porque gera um prejuízo de 12 bilhões de reais nos cofres do Palácio do Planalto. É uma conta criada pelo Congresso Nacional para o Planalto pagar. Esse é o principal argumento de Fernando Haddad. E aí ele vem com um outro dado. A gente sabe que a desoneração da folha de pagamento faz com que empresas de 17 setores da economia deixem de pagar alíquotas na casa de 20% sobre a previdência social dos funcionários para pagar alíquotas bem menores, de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Ou seja, as empresas pagam menos impostos e com esse dinheiro excedente, esse dinheiro que seria utilizado para o pagamento de impostos, eles devem contratar pessoas, devem gerar empregos. Então, Haddad vai utilizar como argumento, segundo os dados do CAGED. Ele quer provar ao Poder Judiciário que desde 2011, quando a lei começou a valer, em vez de contratar mais, os empresários fizeram foi demitir. E aí, esse dinheiro que seria para a contratação de pessoas foi para o bolso do empresário. Ou seja, o governo tem aberto mão de arrecadar impostos para gerar empregos. E no lugar da contratação de pessoas, os empresários estão lucrando mais, segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, esse prejuízo bilionário e essa falta de contratação de pessoas são os argumentos de Fernando Haddad para que a lei aprovada no Congresso Nacional não volte a vigorar, e sim a medida provisória que a equipe econômica editou e que prevê uma reoneração gradual. Ou seja, apesar dos recessos de ambos os lados, tem muita coisa acontecendo aqui em Brasília. Pois é, Igor, não para Brasília, né? No Congresso, no Palácio do Planalto, Lula voltou hoje do recesso dele. E olha, eu diria para você o seguinte, para você, Alex, e quem está acompanhando a gente. Se os senadores resolverem devolver essa medida provisória para o Executivo, ele nem precisa de muito argumento para chegar no STF e conseguir que a reoneração volte, né, para que a folha seja reonerada, porque ele não vai ter nenhuma dificuldade de conseguir ir judicializando, já que no STF é muito claro que o governo tem ampla maioria, né? O difícil agora é saber se o Pacheco vai conseguir ali conversar
com os senadores e ver se devolve ou não essa MP. Interessante. O Igor quer fazer alguma consideração, Igor? O Poder Judiciário, ultimamente, ele tem aprovado algumas situações, alguns julgamentos, assim, com base no que diz o Poder Executivo, bem alinhado com o Poder Executivo, mas realmente essa situação da desoneração da folha de pagamento, há uma divisão. Muitas pessoas concordam com a desoneração e outras concordam com a medida de Fernando Haddad. Desta vez, os ministros do STF vão ter muito trabalho para decidir, muitos especialistas devem ser consultados, porque a situação mexe diretamente com o emprego das pessoas. Então, para evitar uma debandada, realmente essa situação ela vai complicar a vida dos ministros do STF. Fato. Agora uma Vou coisa já te certa. deixar falar, Alex, mas só porque eu lembrei de uma coisa bem rápida, uma informação que eu acompanhei agora à tarde. CNC, Confederação Nacional do Comércio, CNI, Confederação Nacional da Indústria, ambas emitiram uma nota hoje conjunta criticando a reoneração da folha de pagamento, né? Porque é complicado, reoneração, desoneração. Todos dizem que pode haver sim demissão. E vamos lembrar, estamos saindo de uma pandemia ainda praticamente. Pedir que contrate-se mais é até impossível para o empresário. Vamos lembrar que são 17 setores. Você é loja de calçado, é setor de serviço, você que tem um pequeno negócio, já não acha que tem imposto demais sendo pago aí? Eu sou nora de um comerciante que tem que pagar imposto todo mês. E não é pouco. E se não pagar, a Receita vem com tudo. Então, gente, não é fácil não. Dizer que tem que todo mundo voltar a pagar, só faz 1 ano e meio praticamente que a gente está livre do coronavírus. O governo vem, claro que está precisando de dinheiro, precisa cumprir meta fiscal, mas não está fácil a situação. Pois é, meta fiscal, a gente precisa inclusive levar em consideração o comportamento da nossa economia atual, né? Uma medida provisória fazendo essa imposição, por mais que seja gradual, é perigosa no momento para a geração de novos empregos e você praticamente colocar o empresário contra a parede, né? E dizer, olha, ou gera emprego, ou a gente vai onerar, ou a gente vai aumentar os impostos. Eu acho que isso aí não é diálogo e o governo que quando assumiu disse que seria do diálogo. É preciso haver então, de fato, o diálogo, a conversa entre as partes para que haja um consenso. Algo que seja bom tanto para o governo conseguir uma melhor arrecadação, quanto para os empresários continuarem gerando novos empregos e mantendo toda a estrutura da nossa economia, porque são eles que movimentam, são os investidores, são os empresários. Continuamos com o Igor Damasceno. O Senado analisou hoje o projeto que prevê a concessão de liberação de condenados em feriados e em datas especiais, aquela chamada saidinha. Pois é, e a gente quer saber, Igor, esse assunto é outro assunto polêmico. Como é que foram as discussões aí no Senado Federal? Eu já estou, assim, traumatizado com esses assuntos polêmicos, confesso para vocês, viu? Vamos lá, a saída temporária é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados com ampla maioria, 311 votos favoráveis para proibir as saídas temporárias de uma vez por todas. Esse texto ele vai ser considerado prioritário na volta do recesso parlamentar, em fevereiro, lá na segunda semana de fevereiro. E a prioridade é do relator, que é o Ciro Nogueira. Ele deve relatar esse projeto de lei lá no Senado Federal. Só para a gente deixar bem claro, as saídas temporárias, elas são feitas para aqueles presos que cumprem o regime semiaberto e que não têm nenhuma infração disciplinar dentro dos presídios. Geralmente, a Justiça aproveita os feriados para liberar os presos como um método de reinserção social. Esse é o principal argumento, reinseri-los na sociedade. Só que parece que o tiro está saindo pela culatra. A Justiça está praticamente atirando no pé. Por quê? Sempre que tem uma saída temporária, os presos aproveitam que estão nas ruas para cometer novos crimes e, às vezes, até pior, fugir e não voltar para os presídios. Quer uma prova? Olha só, a última saída temporária que teve foi no feriado de Natal. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo teve que montar uma mega operação e recapturou 400 presos beneficiários da saidinha de Natal que tentaram fugir, tentaram não voltar mais para o presídio. E aí tiveram que gastar dinheiro público para ir atrás desses criminosos
que não cumpriram com o combinado. Lá no Rio de Janeiro, 250 presos que saíram durante o feriado não retornaram, já são considerados foragidos. Aqui no Distrito Federal, 20 presos não retornaram do feriado e também já são considerados foragidos. Então, aquela lei aprovada, lei que está ali na Constituição, que serve como método de reinserção social do presidiário, está sendo utilizada por ele para que cometa novos crimes, para que possa fugir de uma vez por todas do presídio. E é com base nesse argumento, é com base nesse dado, que os deputados já aprovaram esse projeto de lei e, muito provavelmente, esse texto também passe ali no Senado Federal. O senador Jorge Cajuru é contra essa proibição. Ele disse que, apesar desses dados negativos, no total, no geral, os presos estão sim sendo reinseridos na sociedade. Já a oposição e alguns parlamentares do Centrão afirmam que precisam sim proibir essas saídas temporárias, porque toda vez que tem uma saída, o índice de criminalidade aumenta em disparada. Então é um projeto de lei bastante polêmico, vai gerar muita discussão, mas deve ser tratado com prioridade ali no Senado Federal. Muito bem, Igor Damasceno trazendo mais um spoiler do que está acontecendo por lá. Obrigado pela sua participação. Até amanhã, Igor Damasceno. E a gente, inclusive, leva em consideração esse texto que está sendo agora discutido lá no Congresso Nacional, porque é muito importante que haja uma regulação de como isso funciona, né? De como funciona a entrada e a saída de presos. A gente já tem o semiaberto, que já é flexível, e ainda ter a tal saidinha em datas comemorativas, Dia das Mães, e às vezes presos que são liberados no Dia das Mães, mas mataram a mãe. Então não faz sentido nenhum a gente manter esse instrumento normativo vigente. É bom que haja uma nova regulação para que haja até mais segurança pública. A gente está falando aqui de ressocialização de presos. Será que isso ressocializa mesmo? Ou um sistema penitenciário mais bem equipado e estruturado para dar condições, como a gente viu aí nas imagens, alguns costurando, alguns fazendo alguma atividade. Será que a gente tendo um tipo de sistema penitenciário que realmente ressocialize, não teríamos uma sociedade melhor, mais regenerada? Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.